Boa noite a todos, meus queridos e meus amados irmãos. Vocês que não são inscritos no meu canal, inscrevam no meu canal. Vocês meus amigos do WhatsApp, do Facebook. Meu canal é Juliano Pablo. E nessa noite, no capítulo 3 de João, versículo 1 a seguir, eu quero trazer essa palavra para vocês. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Nós que conhecemos a história da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história de Nicodemos. A história de Nicodemos está narrada no capítulo 3 a seguir, que eu li aqui para vocês. Nicodemos, ele era um dos principais das sinagoga. Sabemos que Nicodemos, ele ia ter que crucificar Jesus, ter que sentenciar a morte de Jesus. Então alguns estudos falam que Nicodemos, ele renuncia seu papel de sumo sacerdote ali no templo dos judeus, do Sinédrio. Então quem assume o lugar de Nicodemos é Caifás. E sabemos que certo dia Nicodemos veio ter com Jesus à noite e disse: Mestre, bem sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fala: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? E Jesus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Jesus fala para Nicodemos: não admiras tu de eu falar essas coisas? Nicodemos, ele era praticante da lei. Não que ele obedecia à lei, porque ninguém deu conta de obedecer à lei a não ser Jesus. Nicodemos, ele tentava obedecer à lei, mas Nicodemos, ele não teve um nascimento, ele não nasceu de novo. Nicodemos não tinha conhecido a graça de Deus ainda. Então era necessário que ele nascesse de novo da água e do Espírito. Mas Nicodemos, ele nasceu de novo. Eu provo para vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39. Só para vocês verem. E também vou começar do versículo 38, depois os irmãos ter uma base. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, e ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que
permitisse tirar o corpo de Jesus a Pilatos, ele permitiu. Então foi José de Arimateia, ele retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi levando a cerca de 100 libras de composto de mirras e de aloés. Nicodemos, ele servia Jesus no oculto. Mas quando Nicodemos, ele viu que quando Jesus ele morreu, ele disse: está consumado. E o véu do templo rasgou de cima a baixo. E o céu se escureceu. Nicodemos, ele disse: certamente este era um ungido de Deus, esse é um ungido de Deus. Este nasceu para vencer. E Nicodemos, ele ouve falar através de Maria que Jesus seria ressuscitado. E Nicodemos, ele era unido com os discípulos, unir do partir do pão. E Nicodemos, ele presencia a ressurreição de Cristo, porque Nicodemos, ele nasceu de novo. Nicodemos, com o passar do tempo, ele aprendeu o processo da graça, porque a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele acreditou que Jesus era um presente, ele acreditou que Jesus era um enviado de Deus, pela fé e pela graça. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, porque a lei, ela veio por intermédio de Moisés, e a graça veio por intermédio de Cristo. Nicodemos, antes dele ter um encontro com Jesus, ele estava vivendo a lei. E ele passou a viver a graça, porque a graça, meus irmãos, ela foi depois que Jesus ressuscitou e apareceu para seus discípulos. E ele fala: não vos deixarei órfãos, eis que eu vou para o Pai, mas mandarei um Consolador para estar convosco até a consumação dos séculos. Os discípulos eram unidos no partir do pão. Os discípulos amavam uns aos outros. E Nicodemos experimentou nascer de novo. Às vezes tem crente que está dentro da igreja e não experimentou o processo de nascer de novo. Está com hipocrisia, fica julgando o irmão pelas vestes, porque que a irmã usa, porque que o irmão usa. Porque não cabe a ele ficar julgando as pessoas, fica falando que vai para o inferno, porque quem julga é só Deus. E hoje Jesus, ele é o nosso advogado. Quem cabe a julgar é somente a Deus. Essas pessoas não nasceram de novo. Fica o tempo todo falando: irmão, você vai para o inferno porque você fez isso. Quem somos nós para julgar? Nem a Bíblia nos fala quem foi para o inferno ou não. E agora você quer dar uma de fariseu falando que vai para o inferno? Falando: é a própria palavra que vai. Não, meus irmãos, nós temos que examinar as Escrituras. A Bíblia nos fala: erreis por não conheceis as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus falando. Meus irmãos, vamos obedecer os mandamentos de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus. Nós não somos salvos, não é porque nós obedecemos, porque nós não pecamos. Não é por causa disso, meus irmãos. Nós somos salvos mediante a graça. Porque eu tenho pecado, você tem pecado. Mas nós somos salvos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8.
Se dissermos que não temos pecados, enganamos nós mesmos e fazemos de nós mesmos mentirosos, não há verdade em nós. Eu tenho falha, os apóstolos tinham falha, mas nós somos salvos pela redenção de Cristo Jesus, porque Jesus ele venceu a lei por mim e por você. O único que deu conta de obedecer todos os 613 mandamentos da lei foi Jesus. Nós não damos conta, meus irmãos, nem Moisés deu conta, nem Elias, nem Davi, nem Salomão. Ninguém deu conta de obedecer à lei, nem os discípulos. O único que deu conta de obedecer à lei foi Jesus. E para nós entendermos o processo da salvação, a salvação é pela graça, é mérito de Cristo, a salvação é pela fé. Nós temos que esforçar para nós não pecarmos contra Deus, porque a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Às vezes você pecou e você acha que você não vai ser salvo, mas dobra seus joelhos, confessa o seu pecado, ora em secreto, que Jesus te perdoa. Não há pecado que Jesus não te perdoa. O único pecado que Jesus não te perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você acreditar que Jesus não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. Você está rejeitando Jesus como o seu caminho, como a verdade e a vida. Mas nós temos que esforçar para obedecermos o mandamento de Deus. Nós não devemos ser um crente 100% perfeito, porque ninguém dá conta. Mas nós devemos obedecer os mandamentos uns 98%, 97%, 95%. Mas nós não somos salvos, não é pelos nossos méritos. A salvação é pela graça. E Nicodemos achava que ele ia ser salvo por mérito dele, porque ele obedecia à lei. Mas eles tropeçavam na lei e eles nem percebiam. Porque Jesus fala lá, se você tiver uma ovelha ou um bode atolado, você não vai atrás dele para tirar ele do buraco. Então eles faziam isso, ninguém obedecia à lei. O único que deu conta de cumprir a lei é só Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Meus irmãos, para de hipocrisia, para de julgar o seu próximo. Ame o seu próximo. Porque a Bíblia nos fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não julgue o seu irmão, ora por ele. Se ele não tem a mesma crença que você, ora por ele. Mas não julgue o seu irmão. Nicodemos, ele era necessário ele nascer de novo. E ele nasceu de novo. Para a glória de Deus, ele nasceu de novo e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá, essas palavras, meus irmãos, que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus.